Olá, boa noite. Salve Jesus. Salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus e graças a Deus. Dia 2 de novembro de 2023. 2 de novembro de 23. Deus abençoe a todos. Feriado de finados, onde sempre agradecemos a Deus pela vida, por poder reencarnar, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela oportunidade de poder falar, por aprender com os espíritos desencarnados, com os espíritos encarnados. Eu sou muito grato a tudo por minha vida. Sou muito agradecido mesmo. Eu acredito em Deus. Acredito nos espíritos. Sempre estou com os meus pés no chão. Quero aprender cada vez mais. Me esforço para isso. Abro a minha cabeça. Agradeço as informações que as pessoas me passam. Eu só aprendo. Procuro colocar em prática na minha vida o que eu já aprendi com os Espíritos de Deus sobre reforma íntima, sobre me tornar um ser humano melhor, ser melhor, um ser melhor, aprendendo, a perdoar, aprendendo a me perdoar e não me isentando de forma alguma, das minhas cobranças, de forma alguma, mas procurando, a cada dia da minha vida, não repetir os erros que eu cometi no meu passado e procuro seguir adiante, procurando viver em paz, cada vez mais em paz. Hoje é quinta-feira, amanhã, sexta-feira, estaremos de viagem lá para a Vitória da Conquista, onde há muitos irmãos lá que já estão lá nos aguardando, graças a Deus. Nossos amigos que saíram ali de Salvador, viajaram lá para nos ajudar, na nossa missão. São partes da nossa missão, são pessoas caríssimas para nós. Tenho um profundo respeito por todos eles, por todos, porque se esforçam e andam com os pés no chão. Estudam, aprendem, certo? Andam com os pés no chão, isso é importante. Assim como eu externo, muito facilmente as minhas preocupações em relação a tudo aquilo que a espiritualidade vem passando, e diante da falta de preparo das pessoas que falam, que acreditam em Deus, acreditam nos espíritos, que acreditam na gente, mas não tomam as devidas providências como assim deveriam fazer. Isso é uma das coisas que mais me preocupa, porque tudo aquilo que os Espíritos de Deus nos disseram que iria acontecer há 1 ano, 2 anos, agora quem está falando são os cientistas. Os cientistas, hoje eu li uma matéria, que aliás quem me mandou foi a Tica, lá da Espanha, em que os cientistas alertam, a humanidade que essas explosões solares, anunciadas lá atrás pelo nosso irmão Agostinho de Hipona, pode causar um grande problema nas comunicações mundiais, nos satélites, e acrescentar um detalhe, isso também vai causar interferência nos animais migratórios. Isso toda a vida marinha, vida terrestre, vida aérea, os animais que seguiam
pelo núcleo da Terra, já estão desorientados. Até nós já estamos alertando, né, as pessoas para que tomem cuidado. Para quem mora perto assim de reservas, de matas, que aqueles animais selvagens, né, principalmente aqui no Brasil, a onça parda, aqueles gatos do mato, jaguatirica, a onça, aquela onça pintada, elas têm aparecido nas cidades, têm aparecido e têm devorado, né, os animais domésticos, né, cães, gatos, galinhas, o que tem aparecido estão devorando. Por quê? Porque o ser humano anda estendendo, né, os condomínios, não é? Estão expandindo os condomínios para todos esses lugares, retirando, né, o habitat natural desses animais. Então, fiquem de olho, quem mora perto desses lugares, quem mora em chácara, fique esperto quanto a isso, tá? Fique esperto que esses animais, né, no caso essas onças, elas pulam até essas cercas, né? Essas cercas de tela, essas coisas, elas pulam. Então fica aí um alerta para que todos tomem cuidado, inclusive com seus animais domésticos, tomem cuidado, tá? Protejam seus animais, tá bom? Em relação, né, à migração dos animais, a gente já vem observando aí de golfinhos, baleias, cardumes inteiros de peixes, né, que estão aí perdidos, sem direção. E também isso já está acontecendo com os animais que migram, os animais terrestres que migram, principalmente ali na África, certo? Ali na África tem muitos desses animais que migram pelos países ali, em busca de alimento, eles estão perdidos. Eles vão invadir as cidades. Eles vão invadir as cidades, aqueles animais lá, porque estarão fora de rota, sem direção. Ok? Nós estamos falando, né, em relação a essas coisas para que, primeiro, né, Maria, você mora perto de parelheiros, então, toma cuidado. É só tomar cuidado, não dá bobeira com janela, porta, quintal, seus animais que às vezes ficam nos quintais, só não dá bobeira. Dá bobeira porque os animais estão com fome e não tem como culpá-los disso, né? A culpa não são dos animais. Em relação ao comportamento do ser humano, a gente vem alertando também que conforme aquele planeta, o Nibiru, ele vai se aproximando da Terra, mais e mais os seres humanos eles vão revelando as piores coisas que o ser humano pode fazer. Aqueles que têm tendências a coisas perversas e ruins, fiquem espertos. Inclusive jovens. Tá? A gente tem alertado aos pais que fiquem de olho nos seus filhos, sabe? Porque esse negócio aí de ficar falando de ameaças, disso, daquilo, tomem cuidado, não deixem seus filhos se enveredarem por seus caminhos de violência, né? Né, dona Cláudia Coutinho, né? Peixes, né? Algumas espécies de peixes, gente, que só viviam no fundo do mar, estão na superfície em função do aquecimento, né, das águas do fundo do oceano, por causa das mudanças que estão acontecendo lá no núcleo da Terra. E também, né, que a gente sabe que aquilo é uma área ativa, né, geologicamente ativa, que emite muito calor, é um núcleo ferroso, assim como os vulcões, né, que tem ali os seus canais aqueles de rocha incandescente, misturado com uma série de coisas, devido ao calor, né? Você vê, as lavas vulcânicas são rochas, né, derretidas. Imagina só a temperatura daquilo. Então está acontecendo tudo isso. É tão importante. Acreditando ou não acreditando, analise os fatos. Não acreditando nos espíritos, você tem
todo o direito de não acreditar nos espíritos, tá? Que nós não obrigamos ninguém a nada, mas a gente pede apenas que as pessoas passem a observar tudo. Outra coisa, né, que o Dom Carlos Ramírez nos falou, só que não é para você fazer só um dia. Veja só, nós vamos começar a acordar de madrugada. Nós vamos acordar com um susto, como se fosse um susto. O que ele falou pra gente? Abra a janela da sua casa, se você não tiver perigo, e observe o céu. Que vai haver, né, uma chuva de meteoro. Vai haver uma chuva de meteoro. Porque o que está impulsionando esses meteoros à Terra é justamente a energia, né, daquele planeta. Vem empurrando. O campo energético dele é tão gigante, né, o Felipe de Osasco, é tão grande que impulsiona aquelas rochas que ficam ali pelo espaço e elas vão ali se chocando com os planetas que tem aqui e vai se chocando aqui também com o planeta Terra e vai se chocar. Aí as pessoas perguntam onde é que vai cair, gente. Vai cair no planeta. Onde vai cair? Eu não sei. Não sei. Tá? Também não pergunto essas coisas aos espíritos, eu não fico de curiosidade. Eu apenas analiso os fatos. Né, seu Carlos José dos Santos? Muito obrigado, viu, seu Carlos? Reginaldo me falou que o senhor hoje estava colaborando aí conosco nas obras. Deus te abençoe, viu? Né, seu Eurico Marques Salgado? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe pela sua dedicação, o seu trabalho. Então a gente eu venho analisando os fatos, viu, seu Alan? Analisando tudo que está acontecendo. E hoje, né, o meu amigo, tem um amigo ali em Barreiras, né, que ele me mandou, né, um vídeo de algo que aconteceu ali em 1964, onde numa entrevista, né, que fizeram ali com um ET, ele disse, né, que ele veio do futuro e veio e foi, e aquilo é verídico. Perguntei para o senhor Ramírez, verídico, certo? Aquilo é verdadeiro, falando exatamente. Parece incrível, mas do que está acontecendo hoje em relação justamente a essa questão, né, dessa guerra mundial, que o mundo aí está laceando, né, essa guerra racial religiosa, que vai provocar um estrago muito grande na humanidade. Uma coisa que a gente tem que lembrar, veja só, nós somos espíritos. Quando hoje de manhã eu estava para falar com vocês, né, Dom Carlos Ramírez falou assim para mim, ó, Jesus também. Jesus ele veio do futuro para aquele tempo que ele apareceu para a gente. Do mesmo jeito, né, que a NASA já fez experiências lá com aquela Operação Cavalo de Troia, saiu até uma coleção, uma coletânea de livros aí muito interessantes. Jesus ele veio do futuro justamente para poder alertar a humanidade de como a humanidade poderia evitar um desastre em sua evolução. Há 2000 anos. Como nós seres humanos, veja, nós seres humanos, aqui, os que estamos encarnados, seres humanos sofreram uma lavagem cerebral, por exemplo, quanto à existência da morte, guiado isso por causa justamente das trevas que queriam dominar a cabeça das pessoas e pôr-lhes medo, colocar medo nas pessoas. E Jesus veio, e Jesus provou que a morte não existe. Jesus provou que a morte não existe. Jesus nos trouxe todos os parâmetros de como procedermos, certo? Enquanto ele estava ali na aparência física, que aquele corpo ele era fluídico, mesmo que algumas pessoas não acreditem, não aceitem, também não estou aqui para contestar ninguém, certo? Não estou aqui para querer comprovar nada com ninguém, só estou falando daquilo que eu sei
é aquilo que eu sei porque eu sei, tá? Tem coisas que você sabe que sabe, ponto. Né, Alemanha, Munique. E Jesus, pessoal, o maior poder energético desse planeta, chama-se Jesus o Cristo. E ele veio do futuro e nos deu todos os parâmetros para a gente acertar. Os homens que diziam acreditar em Deus não entenderam Jesus, tá? Não entenderam Jesus, entendeu? O negaram, induziram o povo a ficar contra ele. O povo mesmo não via absolutamente nada de errado em Jesus, eles viam apenas um homem que fazia o bem, ajudava as pessoas de todos os meios e modos. Nunca se ouviu falar que Jesus tinha se metido em alguma confusão. Né, seu Nilo? Nunca. E como o maior medo dos seres humanos, né? O maior medo dos seres humanos é a morte. É só você ver que as pessoas têm um medo da morte. Até mesmo os que dizem não ter medo. É só quando falar qualquer coisa, não, mas não tem minha missão, não tem muita coisa para fazer, Só que muita gente não move uma palha, né? Continua falando que não tem muita coisa para fazer. Até mesmo se a pessoa quiser viver mais, é possível. É possível, né? Com todas as orientações sobre saúde que nós demos, entendeu? Como você trabalhar sua frequência, sua vibração, seus sentimentos, como você trabalhar, né, a sua capacidade intelectual, isso ajuda muito prolongar a sua vida aqui na Terra, se for importante, se for interessante também. Você prolongar, você faz uma programação, você pode estender. Que você não pode abortar. Você não pode acabar com a tua vida antes do tempo. Tá? Mas Jesus, veja só, ele venceu a morte quando existiu uma profecia que dizia que o Messias ele ressuscitaria no terceiro dia. Por isso que colocaram soldados lá para guardar a tumba onde Jesus foi ali sepultado, certo? Colocaram uma pedra lá gigante, entendeu? Que não tinha como um ser humano ou dois seres humanos conseguir arrastar aquela pedra. 3 dias depois, Jesus tinha desmaterializado o seu corpo, certo? E o manto, né, que cobria o corpo lá de Jesus, ficou dobradinho ali, aonde, né, estava colocada a cabeça do Cristo, certo? E Jesus, quando ele apareceu, né, a Maria Madalena, apareceu a Maria Santíssima, ele não tinha nenhum sinal dos hematomas que ele sofreu, né, durante todo aquele trágico percurso, né, que foi feito lá naquelas bandas, certo? Sem nenhum hematoma. Também Jesus apareceu lá para os apóstolos, apareceu para todos eles, e Jesus continuou aparecendo para as pessoas que existiam lá, entendeu? Até o momento que Jesus subiu, né, lá para a sua dimensão e continuou administrando o planeta lá na sua evolução. Então, só para dizer, certo? É importante você saber dessas coisas para você não ter medo de absolutamente nada quando você perceber. A gente percebe, né, gente? A gente tá ficando aqui com cabelo branco. O nosso corpo já não corresponde mais, né, naquela força, naquela disposição que a gente gostaria. A gente pode reverter esses fatos com muita disciplina, dá para reverter. Dá para melhorar a qualidade do nosso corpo, dá para melhorar a qualidade da nossa saúde. Quem está seguindo as orientações dos espíritos tá melhorando a tua saúde 100%. Entendeu? Então, mediante o que nós estamos vendo aqui no planeta, essa transição, né, o nosso planeta está passando, e é necessário que isso aconteça. Por quê? Dificilmente o ser humano, do jeito que ele está hoje, ele consegue voltar atrás
rever esses conceitos assim, na boa. Na boa. É muito difícil o ser humano falar, não, olha, nós erramos, nós queremos mudar. Muito difícil o ser humano reconhecer o erro. Normalmente, ele morre, desencarna, mas não reconhece o erro. É isso que acontece. E tudo vai acontecer, como a gente vem recebendo orientações ali dos espíritos, vai acontecer, né, de um momento para o outro. Eu, seu Thales, você sabe que eu estava ouvindo a mensagem lá daquele extraterrestre? Isso aconteceu em 1964. Que lá ele fala a respeito, né, dessa guerra nuclear. Justamente acontecendo, né, essa guerra nuclear, não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo. E todos os sinais, né, dessa possível guerra estão aí para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E o homem do futuro já veio aqui ao presente. E os espíritos estão assim nos alertando constantemente de tudo aquilo que a gente precisa fazer, de como a gente tem que estar, para a gente conseguir passar por tudo isso. Sabe, a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter medo. A gente tem que estar preparado para isso. Tá? Tudo aquilo que a gente... Sabe, gente? Eu não viajo na maionese, tá bom? Eu ando com os pés no chão. Não viajo com a maionese. Eu ando com os pés no chão. Tá? Tem a ver exatamente com o momento que nós estamos vivendo. E como essas coisas vão chegando às nossas mãos, vem apenas corroborar com aquilo que os espíritos já vêm nos passando. Os espíritos, gente, ele vem de uma dimensão muito maior, sabe? Os espíritos guias, tá? Esses que nos assistem, que nos ajudam, vêm de uma dimensão mais evoluída, mais estruturada, com pessoas que vivem lá, com seres que vivem lá mais equilibrados, viu? Mais equilibrados, e vem nos alertando de tudo isso. E vem nos falando exatamente tudo que a gente precisa fazer. Tudo que a gente precisa fazer para passarmos a próxima fase. Tá? Passarmos para a próxima fase. Hoje é Dia dos Mortos, né? Hoje é Dia dos Mortos. Tem uma página aqui que eu vou ler para vocês, que eu amo essa página. Quando eu falo para vocês, né, que eu acredito em Deus, uma página belíssima. Depois eu vou perguntar para meu amigo lá se ele não se importa da gente repassar essa mensagem adiante. Como veio dele, gente, eu não sou de repassar essas mensagens assim à revelia, não. Tá? Não sou. Vamos perguntar para ele, né, como ele me passou. Tá bom? Ouçam, veja só, essa página de Eurípides Barçanufo. O Universo é a obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. O Universo é a obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente, tem uma causa inteligente. É forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência, é a inteligência das inteligências, é a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus
que vós revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no aposto que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria dos filósofos, nos fogos dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, na matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Reconheço-vos nos lindos antélios, nos íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fungência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais no céu, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Lindíssima essa página. Por que que a gente tem que buscar Deus? Por que você precisa, a gente precisa, você precisa, de toda essa base doutrinária, toda essa base doutrinária, né? Para você se fortalecer, tá? Para você se fortalecer. Tem uns que riem, né, gente? Olha, eu não sou muito bom na leitura. Tem uns aí que riem, que debocham, mas faz parte. Alguns acompanham as mensagens aqui só para criticar, mas tudo certo. Cada um está onde está, cada um sabe o que sabe, cada um sente o que sente por aquilo que é, não é? Eu continuarei aqui, humildemente, continuando a falar com todos e convidando a todos a continuarem estudando, continuarem aprendendo, continuarem se preparando, tá? Cuidem bem da saúde de vocês. Cuidem bem da saúde de vocês. Cuidem bem da mente de vocês. Cuidem bem da cabeça de vocês, tá? Procure ouvir as coisas e procure filtrar pelo bom senso. Nunca se deixe levar nem pela ignorância e nem pelo fanatismo. O fanatismo o torna cego, o torna crítico. Mas o sábio é aquele que não abre a boca para falar bobagens na hora que não tem que falar. Tá bom? Então, olha, algum tempo atrás nós falamos a vocês a respeito, né, de como cuidar da saúde. Como sempre dissemos aqui para os ignorantes, nós não somos contra a ciência. Nós não somos contra a ciência. Nós somos contra essa desordem que está aí,
de pessoas muito mal intencionadas, sabe? Seguindo o seu martírio. Outra coisa que é importante, eu tenho que falar para vocês, e volto a repetir, vou ter que repetir outras vezes, tá? Outras vezes, em relação, né, ao que vem acontecendo com a humanidade. Os espíritos das trevas, sabe, aqueles que provocam discórdia, aqueles que querem causar divisão entre os seres humanos, que estão a serviço do anticristo, estão agindo há muito tempo. No dia 1º, né, foi aberto um portal. O que é um portal? Um portal é um meio de comunicação entre os seres das sombras e as antenas, a qual são receptoras, né, dessas mensagens que eles lhes colocam na mente para que eles sejam ali os seus servos úteis, certo? Dividir para reinar. Dividir para causar, certo? Então o que a gente tem aí a falar com vocês, os estudiosos, é que as trevas estão agindo em todos os meios, em todas as mentes fracas, viu? Em todas as cabeças fracas, isso vem acontecendo. Como a gente lida, né, com muita gente ignorante, e as pessoas que são guiadas ali pelo relógio, né? 12 horas, não aconteceu nada. Puxa, não aconteceu nada. Então, o descrente, ele é descrente porque ele não sabe analisar os fatos, as profecias, não sabe entender os sinais, não sabe entender os avisos, fica sempre preso ali. Então, e também quem não tem sensibilidade, certo? Não percebe a sensibilidade, ela não consegue perceber que ela está sendo também ali manipulada, está sendo manipulada e não percebe. Cada vez que ela debocha, ri, critica, cada vez que ela quer causar nos ambientes onde elas penetram, entendeu? Elas estão prestando um serviço às trevas, entendeu? Achando que não. Achando que não. Tá? Então veja só. Tomem muito cuidado com aqueles que pregam a discórdia. Tomem cuidado com as pessoas que estão incitando a discórdia. Tomem cuidado com aqueles que estão instigando você a brigar com seus amigos, seus entes queridos, sua família. Tomem muito cuidado. Dividir para reinar é o lema de Satanás. E as pessoas, elas não estão vigilantes. As pessoas estão sendo manipuladas pelas trevas e elas não estão percebendo de forma alguma o que está lhes acontecendo. Você sabe que, com a desculpa de fazer o bem, muita gente está fazendo ou cometendo barbáries com a vida dos outros, causando um impacto ruim muito grande na vida dos outros. Sabe, quando a pessoa não tem uma palavra para poder ajudar, é melhor que fique de boca fechada, né, seu Carlos Machado? Né, Cleiton Gontijo? É assim que tem que ser. Mediante tudo aquilo que eu venho enfrentando ultimamente, a situação não está fácil. A situação não está fácil, né? Não está fácil. Certo? Não está fácil as previsões, as situações, certo? Não está fácil. Por quê? Os seres humanos, vejam só, eles não conseguem, de forma alguma, ter os seus olhos abertos. E conforme a gente vem fazendo esse trabalho, está causando um incômodo muito grande,
estamos enfrentando barras pesadas em cima disso, em relação à casa, os trabalhos que a casa faz. Certo? Mas tudo bem. Quando eu falo às vezes para vocês, né, que às vezes, por exemplo, eu me sinto sozinho, principalmente nas horas que às vezes você precisa ter uma ferramenta ali para ajudar, e quem tem essa ferramenta não ajuda. Isso é uma das coisas. Às vezes eu me sinto sozinho, guerreando, e muita gente do meu lado distraídas. Ah, hoje é feriado. Ah, hoje é feriado. Gente, sabia que no feriado o mal não fica ali descansando? O mal não vai para a praia, o mal não vai fazer coisas, não vai descansar. O mal não faz isso. As trevas não descansam também. As trevas não descansam nos dias de feriado. Quando Jesus nos fala, né, orai e vigiai, para não cairmos em tentações, as pessoas que dizem acreditar no bem, chegam nos dias de feriado, elas se desligam completamente de tudo. É como se elas puxassem-se da tomada e falassem, não, hoje o mundo não vai acabar, ninguém vai ficar doente, nenhum mal vai acontecer. Infelizmente é assim. Na hora de usufruir dos benefícios, certo? Na hora de usufruir dos benefícios, todo mundo quer. Todo mundo se apresenta. Aí todo mundo lembra do pouco que fez para poder pleitear o muito que gostariam de receber. Então, olha só. É importante você saber. As trevas estão agindo. E vai causar um estrago muito grande na vida de muita gente, em muitas casas espirituais, muitas religiões, muitas famílias, muitas empresas. Vai causar um estrago muito grande. Fique atento. Fiquem atentos, tá? O nosso povo, ele não é bobo, não. O povo está tomando as suas devidas providências do jeito que o povo pode fazer, até mesmo contra aqueles que tentaram prejudicar ou tentam prejudicar, né, o seu caminho. Como existem, sabe, gente, muita gente que se vende. Tem gente que vende a alma e acha que depois vai poder negociar com o diabo. Tem gente que o diabo não negocia. Quando ele compra, ele paga, te dá o que você pede, depois você é dele. Certo? Tá certo? É importantíssimo, sabe? Importantíssimo a gente ficar atento sobre todas essas coisas. Tá bom? É imperioso a gente saber disso. Procure cuidar do seu campo mental. Proteja a sua família. Proteja a sua saúde. Proteja a sua cabeça. Viu? Proteja a sua mente. Proteja a sua cabeça. Tá bom? Tá certo? É assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que agir. Tá bom? Vocês sabem que quando as trevas começam a agir, começam a querer forçar a porta da tua casa para querer arrombar e entrar, você percebe alguma coisa em você. Eu, Gilberto, eu venho numa angústia muito grande
mediante, né, todos esses acontecimentos que estão aí se passando pelo mundo e que muita gente não se incomoda. Devido, veja só, à ação, a influência desse planeta, né? A gente vê o comportamento do ser humano, que as pessoas que têm uma certa tendência à maldade estão fazendo. Não é possível, né, alguém achar que seja normal o que estão fazendo, né, com as mulheres, com as crianças, com os jovens. Não é possível isso. Não é possível alguém começar uma guerra por causa de raça, por causa de religião, como está acontecendo. Jesus, ele veio do futuro para o presente, ali há 2000 anos. E ele deixou tudo escrito para nós ali no Apocalipse, através da mediunidade de João Evangelista, de tudo que nós estamos vivenciando. Onde Jesus nos alertava ali a respeito, né, de como a juventude hoje vem agindo no mundo. As coisas que esses jovens andam defendendo, não digo que são todos, mas aqueles que empunham bandeiras, empunham faixas e cartazes, que são manipulados por mentes maléficas, que os colocam para marchar em defesa daquilo que eles não sabem nem o que significa. Onde defendem o aborto, porque querem o sexo livre. Onde defendem as drogas, porque não querem ter responsabilidade sobre os seus atos. Onde defendem o fim da família, que querem viver ou ficar numa sociedade do jeito que eles imaginam que seria bom, no caso, semelhante ao que aconteceu na Babilônia, as coisas, as orgias que aconteciam no Império Grego, no Império Romano, no Império Otomano, em todas essas coisas que já passaram pelo mundo. E as pessoas perguntam, né, quando que o mal vai acabar? Quando acabar a maldade do ser humano? Quando o ser humano aprender alguma coisa de fato ali com Jesus e aprender a respeitar todas as coisas como elas são e não causar, com o pretexto de estar fazendo bem, provocando um grande mal à vida das pessoas. O nosso mundo, nós estamos vivendo esse período como se fosse um imperialismo mundial, comandado, né, por algumas pessoas que contém ali, né, que detém a grande maioria, né, dos recursos financeiros do mundo, onde detém, né, o poder sobre as maiores indústrias deste mundo e não dão chance para que outros possam ali se desenvolver. E a única coisa que realmente coloca perigo à vida deles, realmente, é a mensagem do Cristo. O intuito, né, de um mundo inteiro, todas as nações, inclusive as que eram cristãs, que estão sendo minadas pela força que o anticristo tem sobre a cabeça e a mentalidade desses jovens, ou da juventude, ou das populações, que saem em defesa do aborto, saem em defesa de mudanças sexuais, de mudanças mentais, de mudanças comportamentais, de acordo com o gosto do momento. Quando alguém está ali nesses patamares, é porque já estão sob essa influência, e o mundo, como os espíritos nos avisaram,
já está parecendo que está sendo governado pelas trevas. A gente sabe que tem um governo acima de tudo isso, onde o Cristo de Deus está tomando as devidas providências através dos seus emissários, mas de uma vez por todas para poder banir do planeta Terra todos esses seres que não aprenderam absolutamente nada o que é amor, respeito e solidariedade. Bom, eu ia falar alguns outros assuntos da Dona Gilce, mas eles vêm aqui a respeito desses assuntos. Como tem urubu na linha, não sei se vocês perceberam, mas tem urubu na linha. Vamos deixar para uma próxima vez, que talvez nós tenhamos que colocar aqueles negócios para poder botar as pessoas para pensar. Tá bom? Tá certo? Tem que puxar o freio. Infelizmente, é assim. E quando, vejam só, eu falo para vocês, né, que poderia estar melhor assessorado, mas infelizmente também não tem uma assessoria ali à altura, porque as pessoas estão ocupadas demais. Tá bom? Então, olha só. Amanhã à noite eu não conseguirei fazer a live, tá? Só falando para vocês. Não conseguirei fazer a live amanhã. Eu estou vendo se eu consigo resolver uns probleminhas com o computador. Tá bom? Amanhã nós estaremos indo lá para a Vitória da Conquista, fazer o trabalho espiritual. Eu preciso ali botar os parafusos da minha cabeça no lugar, mediante, né, tudo aquilo que eu vou precisar fazer a partir da semana que vem, pela casa, para poder resguardar a casa e preparar muita coisa. Ontem, né, eu estava conversando com o seu Júlio Jesus, né, nós estamos ali preparando a questão ali do rádio, né, todos vocês, né, que tem aquele radinho, aquele rádio de pilha, aquele radinho pequeno, não desprezem eles não, tá? Aquele radinho que eu falei para vocês, que pegam das curtas, o AM, qualquer um deles. Aqueles rádios, não desprezem eles, porque em breve nós vamos começar a fazer os testes de comunicação, certo? Obedecendo as informações dos espíritos, tá? Eu não sei ainda qual vai ser a frequência, tá bom? Não sei ainda, nós estamos verificando ali como é que vai ser. Mas em breve começaremos ali os testes para poder fazer com que a mensagem chegue até vocês, se é que interessa, aqueles que interessam. Quem não interessa, não gaste dinheiro com isso não, nem perca tempo. Nem ficar perguntando para aqueles que entram na live só para encher o saco. Não perca o seu tempo, né? E tem gente que fala, não, eu vou encher o saco lá também, só que lá não tem como interagir, tá? Tá bom? Não tem como a gente interagir, só tem como a gente falar. Como não vai ter telefone, não teremos nada disso, o Sr. Ramírez, ele me deu um puxão de orelha essa madrugada em relação a algumas coisas que eu tinha que tomar providências, mas eu passei a bola adiante e quem pegou a bola não chutou no gol. Viu? Rádio comum, tá? Aquele radinho. A FM não vai prestar para nada. Mas o AM, o ondas curtas, se você tiver,
Não despreze, não. Se estiver com pilha, se for a pilha, guarde ali algumas pilhas para usar somente o necessário, porque a frequência que será utilizada, ela vai chegar no mundo todo. Graças a Deus vai chegar no mundo todo. Tá bom? Não é? Vai chegar no mundo todo. Então, se você tem, se você não tem e conseguir um, deixa guardadinho ali, hein, Sr. Wagner? Pode ser rádio comum, aquele radinho antigo, rádio comum. Rádio comum, tá? Para quem quiser ouvir a mensagem, quem quiser continuar ouvindo a mensagem, certo? Olha, gente, eu não sei, gente, olha, o ruim da gente ser analfabeto de internet, né, que a gente não sabe como bloquear, e quem sabe bloquear não está assistindo a live, tá bom? Não está assistindo. Então a gente fica assim, é a mensagem, a gente tem que deixar para depois, seguir adiante, tá certo? Para que tudo fique bem, tá bom? É desse jeito que as coisas têm que ser. É assim que as trevas fazem, tá bom? Desse jeito. Enquanto isso, quero agradecer a todo mundo que tem ajudado aí com as sacolinhas. Graças a Deus conseguimos os padrinhos para todas as sacolinhas aqui em São Paulo. Certo? Ali em Belo Horizonte precisamos de gente para continuar apadrinhando. Precisamos de gente para Juiz de Fora ainda para continuar apadrinhando. Precisamos de gente ali ainda para ali em Canoas, ali em Juiz de Fora, ali em Goiânia, viu? Ali em Goiânia, tá? Ali em Goiânia, tá bom? Tá precisando de padrinhos. São Paulo já tá tudo certo. Hoje estava vendo com a Renata ali, que ela já vai a campo para poder já começar a preparar as sacolinhas, certo? Já começaram a preparar as perguntas, começaram já a preparar as sacolinhas para entregar para as crianças, tá bom? Então quero agradecer em nome da casa a todos que ajudaram, tá bom? Graças a vocês. Caxias do Sul também, né? A Rose está falando aí. Caxias do Sul ainda estamos precisando de padrinhos. Você que é da região, se apresente lá. Se apresente lá. Tá bom? Se apresente lá para poder ajudar. Certo? Se apresente lá. Tá bom, gente? Nós vamos sair de madrugada para poder viajar. Então eu vou colocar, vou ter que desligar agora para descansar um pouquinho mais cedo, tentar dormir um pouco mais cedo. Tá bom? Tá? Que vocês todos fiquem em paz. Quem puder ajudar o canal, ajude. Fique à vontade, ajude. Quem puder ajudar a casa, ajude. Vá conhecer a Colônia Esperança. Venha conhecer o trabalho que a casa faz, tá? Venha conhecer o trabalho que a nossa casa faz. A casa faz um trabalho extraordinário. Sem subvenções oficiais, com a ajuda de todos vocês. Tá bom? E quando, né, os urubus, né, saírem da linha, certo? Sai o urubu da linha. Por enquanto, eu falo para vocês em relação ao rádio, em relação a vocês
saberem como armazenar alimentos, tá? Aprenderem a se virar sem energia elétrica, aprender a se virar sem celular, sem internet, tá bom? Porque a gente não quer que aconteça certas coisas com a humanidade. A gente sabe que, infelizmente, a humanidade escolheu um caminho muito ruim. Muito ruim. Tá certo? É isso. Rádio é comum, tá? Aquele rádio comum é baratinho. Deixa guardado aí com você. Tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe. Vou ler uma página para vocês aqui. Tá no Evangelho. Tá no Evangelho. Certo? Tá no Evangelho. Viu? Tem uma caneta aí? Não, né? Não tem caneta. Tá bom? Vou ler uma página para vocês que está lá em Hebreus. Está em Hebreus, tá bom? Para você, se você quiser procurar. Não acredito que você sai daí e já começa. Vem aqui. Tá bom? Entra. Grandes exemplos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é edificador, é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho que considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, naquele homem já sem vitalidade,
originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como as sereias, quanto as areias da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão em busca da pátria. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Deus, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque viu que aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, e como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta de Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e os profetas, as quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de suas promessas e fecharam a boca de leões. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior.
Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Lindíssima essa página que está em Hebreus, capítulo 11, no qual convido a vocês a lerem, a estudarem. A nossa fé está sendo provada como se prova o ouro e a prata. Seguiremos firmes no propósito. Vamos cumprir nossa missão. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Faz a sua parte em Deus. O restante, que venham as críticas, que venham os críticos, porque assim aconteceu com Jesus, assim aconteceu com os profetas, assim aconteceu com os apóstolos, assim aconteceu com Chico Xavier, assim aconteceu com todos. Com todos. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe.